Bom, então nós vamos dar sequência à nossa aula, passando para um próximo tópico, né, abordado aí no livro, que são os impactos ambientais provocados pelo uso do petróleo e seus derivados, né? Essa figura procura resumir, né, enfim, em essência, quais seriam esses danos ou esses principais danos, né? Por exemplo, né, material particulado lançado na atmosfera, né, a partir da queima aí de combustíveis fósseis, etc. Enfim, mas nesse caso estamos falando especificamente aqui de petróleos e derivados, né? A queima desses combustíveis pode liberar, né, óxidos de enxofre, de nitrogênio na atmosfera, e esses óxidos em contato com a água, perdão, e esses óxidos em contato com a água na atmosfera vão formar ácido sulfúrico, ácido nítrico, né? Enfim, ajudando aí na composição da chamada chuva ácida, que inclusive, né, se cair aí, enfim, se a água precipitar no fim das contas sob forma de neve, né, você vai ter a chamada neve ácida, né? E aí um degelo também depois, né? Chegado aí o período do verão, etc., o degelo vai trazer toda uma água ácida que, por exemplo, vai chegar aí até os rios, lagos, etc., né? Essa água, enfim, acidificada também vai promover a lixiviação, né, enfim, do solo, implicando, por exemplo, na extração de metais tóxicos aí como o alumínio, que podem terminar também indo parar aí nos lagos, nos rios, etc. E evidentemente isso vai ter influência sobre a vida aquática, né? Quer dizer, enfim, é todo um conjunto, né, de danos aí, de possibilidades, né, de dano que se interligam, né? Mas a questão é, né, nenhuma forma de energia, ao ser utilizada, vai ser completamente inócua, né? Será completamente desprovida da possibilidade de trazer algum dano, algum problema, etc. Veja-se que a própria energia eólica, por exemplo, dentre outras questões, para as pessoas que residem próximos ali daquelas turbinas, né? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem trazido sérios problemas, né? Muito ruído, poeira e por aí vai. Quer dizer, então, né, digamos, demonizar apenas o petróleo e seus derivados não faz sentido, mas realmente é preciso ter-se cuidados, né? E normalmente, por exemplo, os carros hoje em dia usam catalisadores, nas indústrias também há toda uma preocupação, né, nesse sentido, mas enfim, efetivamente danos podem ser causados. O que se deve procurar fazer ao longo do tempo é minimizar a possibilidade da ocorrência desses danos, tá certo? Bom, e aí chega-se então a tipos de energia e suas transformações. A figura aqui então do lado direito, que é do livro, né, apresenta aí exemplos de energia, né? A energia, digamos, magnética, né, presente aí no ímã, que pode ser explorada, e é explorada inclusive na produção de energia elétrica, né, nos geradores aí, nas usinas hidrelétricas, por exemplo, mas enfim, né? A energia do núcleo do átomo, né, que vai ser explorada também nas usinas, né, nucleares, enfim, uma chama, né, do fogo aí que a gente já está acostumado, né, assim, promovendo aí cozimento de alimentos ou como seja, né? A energia envolvida na própria força da gravidade, né? Enfim, e a energia elétrica presente em baterias, por exemplo. Mas o fato é que existem, né, diferentes formas e fontes de energia, e essas diferentes formas de energia podem ser interconvertidas entre si, né? Então, no primeiro momento aqui, menciona-se o trabalho, né, que pode, grosso modo, ser dito como a capacidade de promover, né, algum tipo de deslocamento, por exemplo, né, em um determinado corpo. E como é que você calcula, então, né, o trabalho? Apresenta-se a equação, né, F vezes D vezes cosseno θ. F é a força expressa em newtons, né, que é a unidade de força no sistema internacional, no SI, né, o SI é chamado Sistema Internacional de Unidades. D é o deslocamento, a distância percorrida, né, por esse corpo em metros, e tal, né, está representando aí o trabalho. O θ aqui é o ângulo formado entre a força aplicada e a direção do deslocamento, né? Bom, e no caso, o trabalho vai ser expresso em joules, né, ou quilojoules, enfim, um múltiplo aí, como seja, né? Lembrar que uma caloria é igual a 4,18 joules, né? Já que nós estamos mais familiarizados aí, muitas vezes com calorias, né, por conta do dia a dia, dos alimentos e tal, né?
Uma caloria igual a 4,18 joules. Mas enfim, uma outra forma de energia é chamada energia cinética, que grosso modo é a energia envolvida aí no movimento, né? Toda vez que haja movimento, há que se falar, pode-se falar em energia cinética, que é meio de mv2, né? M vezes v ao quadrado, dividido por 2. M é a massa do corpo que está se deslocando, né? Essa massa expressa em quilogramas. V é a velocidade com que esse corpo está se deslocando, essa velocidade expressa em metros por segundo. Enfim, esse produto dividido por 2, nós teremos uma energia cinética em joules, né? E aqui apresenta-se um exemplo, né? O livro traz uma figura, né? Para pegar uma coisa do momento, né? Uma atleta aí que, enfim, né? Em passado recente, ganhou medalhas aí, inclusive nessa última Olimpíada, salvo engano, né? Nós podemos falar também, melhor dizendo, na chamada energia potencial gravitacional, né? Que vai ser igual a m vezes g vezes h. M é a massa do corpo, né? Do objeto, enfim, expressa em quilogramas. H é a altura que esse corpo se encontra em relação ao solo, né? Em relação a um ponto de referência, normalmente é o solo, né? Enfim. E G é a aceleração da gravidade, né? Que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas o livro nos chama a atenção de que muitas vezes, né, para simplificar o cálculo, arredonda-se aí para 10 metros por segundo ao quadrado, energia potencial gravitacional, né? Se você tira um corpo que está no solo, um objeto qualquer, um livro estava caído ao solo, você o retira e traz até a altura do seu peito, por exemplo, enfim, eleva-o, né, do solo, então ele passará a ser possuidor, por assim dizer, né, de uma energia potencial gravitacional, que será igual à massa do livro, vezes a aceleração da gravidade, multiplicado pela altura, né, a que você o elevou. Bom, e há também a chamada energia potencial elástica, né? Bom, a distância percorrida também em metros, né? Existe uma constante elástica, né? Que vai depender aí do corpo elástico, né? Que se está considerando. E então você tem uma energia potencial elástica também expressa em joules. Perceba-se que, digamos, a forma, digamos assim, da equação, né? É a mesma lá da energia cinética. A energia cinética é m vezes v dividido por 2. Aqui é K vezes... lá é m vezes v ao quadrado, né? Energia cinética. É m vezes v ao quadrado dividido por 2, meio de mv2, né? E a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado dividido por 2. Matematicamente, digamos, a mesma estrutura, né? Por assim dizer. Tá certo? Mas, enfim, só para efeito de, né, um truque aí mnemônico, enfim, né, facilitar eventualmente a memorização das equações. Mas lembrar então que para que você tenha uma energia, nesse caso a energia potencial elástica em joules, né, o valor da constante elástica estará expresso em newtons por metro e a distância percorrida a partir de um certo ponto, né? No caso aqui desse exemplo aí do bungee jump, aí poderia ser do ponto de lançamento até o ponto em que, né, o corpo aqui da pessoa irá, enfim, cair, né? Tá certo? Essa distância percorrida necessariamente deverá estar expressa em metros, né? É preciso que as unidades aqui na qual você está expressando essas grandezas sejam compatíveis, né? Para que você tenha então uma energia potencial elástica expressa em joules. Podemos falar também em energia mecânica, né? Perfeito? Bom, no caso aqui nós temos, né, enfim, o famoso tiro com arco, como se chama atualmente, enfim, arco e flecha, né, no fim das contas, né? E que você tem aí, primeiro, um fenômeno que é se considerar a transformação da energia, né? Energia potencial em energia cinética, né? A partir do momento que você estica aqui o arco, né, você tem aí energia potencial. Quando você solta, né, o arco, a flecha é disparada, né, ela que estava em repouso passa a estar em movimento, você passa a ter então energia cinética, né, e aquilo que era energia potencial foi convertido em energia cinética. Perceba-se aqui, né, esse diagrama, né, no eixo Y, altura, no eixo V, velocidade, né, por exemplo, pode ser utilizado para você considerar quando você eleva um corpo a certa altura acima do solo e depois deixa-o cair até o solo, né?
No primeiro momento, quando o corpo foi suspenso até uma certa altura e ficou ali em repouso, toda a energia que ele possuía era potencial, está aqui em azul. Quando você lançar o corpo e ele cair, quando ele tocar o solo, toda a energia potencial terá se convertido em energia cinética. E ao longo da queda, o que você tem é parte de energia potencial, parte de energia cinética. Quanto mais o corpo cai, né, menor a energia potencial que ele possui e maior então a energia cinética, até que toda a energia potencial é convertida em energia cinética. Esse é um exemplo do chamado princípio, lei, como seja, da conservação da energia mecânica. Né? Então, a energia mecânica seria igual a energia cinética mais a energia potencial. Né? Num primeiro momento, a energia cinética é igual a zero, se você o corpo está em repouso, né? A energia potencial vai ter um valor máximo e ao final, quando esse corpo tiver alcançado o solo, estou assumindo aqui aquela situação, você levou um corpo acima do solo até uma certa altura e depois o permitiu cair. Né? Enfim, a energia potencial, então, quando o corpo tocar o solo, será zero. Toda ela terá sido convertida em energia cinética. Né? E ao longo da queda você terá parte energia cinética e parte energia potencial, mas no ponto inicial e no ponto final, no tempo inicial e no tempo final, o fato é que a soma das energias potencial e cinética é igual à energia mecânica. Né? Você pode considerar a questão da energia potencial e cinética também para essa situação aqui, né? Uma flecha, né? A corda aqui, enfim, né? de um arco, né? Esticada, enfim. Energia potencial apenas e depois apenas energia cinética.